Boa noite a todos. Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer o convite da Câmara de São Mateus para tratar sobre um tema tão relevante, né, considerando também a temática de novembro, dos 16 dias. Gostaria de agradecer, então, à Câmara, especialmente na pessoa da presidente, da vereadora Alana, que, coincidentemente, hoje é uma mulher, né, como presidente. É uma coincidência agradável. E gostaria, então, de iniciar. Eu trouxe uma mídia de apoio. Ah, já vi que o colocaram aqui. Então, antes, eu tentei trazer uma abordagem não tão jurídica, que eu acredito que a gente está falando com o povo, né? Então, eu gostaria de tratar algumas categorias, antes da gente iniciar e falar propriamente das figuras penais ou coisa assim. Eu acho que é relevante a gente falar sobre violência doméstica de uma maneira fundamental, explicar algumas categorias, algumas estruturas, para que a gente entenda o que é exatamente, de que forma acontece, e estabelecer essa discussão a partir desses entendimentos. Bom, antes de a gente falar sobre violência doméstica, é necessário a gente diferenciar essas expressões. A gente fala muito de violência contra a mulher na figura da violência de gênero, mas não necessariamente a violência de gênero é sinônimo, né? A violência contra a mulher é um dos tipos de violência de gênero. Por que a gente fala como sinônimo? Porque a maior parte, quase 90% da violência de gênero é exercida contra as mulheres, exatamente por uma questão que a gente vai ver durante a apresentação aqui, eu vou falar sobre isso, por questões multifatoriais, assim, né? Questões culturais, questões sociais, questões biológicas, fisiológicas, de formação do ser humano, que fizeram nós sermos diferentes e, em razão dessa diferença, estabelecer ao longo do desenvolvimento humano essa diferença de gênero e o surgimento da violência de gênero também, né? Bom, como eu disse, é multifatorial, então, assim, não adianta a gente ter um discurso de combate necessariamente penal, de punição, se a gente não trata as causas da violência doméstica, né? Da violência de gênero, especialmente contra a mulher. Há quem diga que a origem da violência contra a mulher, ela já se dá com a evolução do homem e com a diferenciação da força de trabalho lá na pré-história. Então, a partir do momento, então, a gente fala que assim, o surgimento coincide com esse fator histórico biológico. A partir do momento que se divide o trabalho, né, a mão de obra diferente de caça e a parte de coleta e preparo dos alimentos, já se identifica nessa diferenciação um surgimento de uma possível, a partir dessa divisão de mão de obra, de uma possível traço assim, de origem da violência. Então, a gente fala muito dessa questão multifatorial, exatamente para que existe um discurso muito comum, né, de que é necessário aumentar as leis e punição, que iria acabar. Pode até ser necessário, sim, em determinados momentos, como resposta, mas o mais essencial é a gente estar fazendo isso, é prevenir, falar sobre o tema e tratar de modo preventivo com a população, né, sobre isso. Então, existe, sim, um fator cultural, um fator social atrelado à questão, e ele não pode ser, como eu disse, né, tratado simplesmente como uma questão legislativa, né, pura e simplesmente. Outra diferenciação interessante que a gente tem que fazer, né, como categoria, são as palavras que são usadas muitas vezes de forma errada. Feminismo não é a mesma coisa que feminismo, e machismo não é o contrário de feminismo. O machismo nada mais é do que esse desenvolvimento, né, dessa estrutura social que supervaloriza atributos de masculinidade. Enquanto que o feminismo seria a mesma coisa, ou seja, a supervalorização da mulher, só que na perspectiva da mulher. Então, machismo é o contrário de feminismo, e não de feminismo, né? O que o feminismo prega sim, um movimento de igualdade, de paridade com homens e mulheres, de uma maneira de atingir a isonomia material
a igualdade de fato, e não uma superposição, e não uma batalha. Na verdade, é a gente se identificar como igual e pareando as mesmas posições. Assim como temos uma presidente mulher, assim como eu sou delegada de polícia sendo mulher, é interessante que as mulheres ocupem todos os espaços públicos também, né? Isso não quer dizer também que eu vou deixar de ser uma dona de casa, que eu vou deixar de ser mãe, que eu vou deixar de ser feminina. Muito pelo contrário, né? Mas, assim, nessas estruturas que tem poucas mulheres, a gente sempre se destaca, né? Hoje a gente se destaca porque é minoria. Uma mulher. Então, assim, a partir do momento que a gente não se destacar, é porque está bom, porque está mais equânime. Vai ser um momento que vai estar igual. Mas isso é uma batalha e uma luta que a gente tem que travar falando sobre isso mesmo, né? Para a gente expressar como foi essa evolução da mulher na sociedade, eu coloquei alguns exemplos aqui no Brasil, por exemplo. A mulher, para a gente entender que também é um fator social e cultural, eu trouxe esses exemplos, porque a mulher, a gente só pôde votar, e a gente está aqui numa Câmara, em 1934, né? Foi uma potiguar que inaugurou o direito ao voto feminino. E isso é muito recente. Né? E as pessoas esquecem que até 1934 a gente não podia votar. Até 1977 nós não podíamos nos divorciar. Então, a lei do divórcio, o Estatuto da Mulher Casada, foi também uma evolução absurda para o direito da mulher. Porque até então, até a década de 60, 70, se eu quisesse, por exemplo, dar essa palestra, eu teria que pedir autorização marital, autorização para o meu esposo. Coitado, ele está trabalhando agora, eu acho que ele nem sabe que eu estou aqui. Eu vou falar com ele quando eu chegar em casa, né? Comentei que teria essa palestra, mas nunca passaria pela minha cabeça hoje pedir autorização para ele para isso, que faz parte da minha função pública, faz parte do meu trabalho. Lógico, a gente compartilha, mas não nesse sentido de ter que pedir autorização, né? A gente anda junto. A gente conversa como um casal, mas não de tudo que eu faço eu tenho que pedir autorização necessariamente. E existia isso, né? Até o Estatuto da Mulher Casada, todos os atos civis da mulher tinham que passar por essa autorização marital. Então, a mulher não podia abrir um negócio, a mulher não podia viajar, não podia tirar passaporte. E isso é muito recente, muito recente. E não podia, principalmente, se divorciar. Elas só se separavam de fato, o divórcio não existia, né? O divórcio só passou a existir, ou existia a separação de fato, podia se separar da pessoa, mas o divórcio mesmo só passou a existir com a lei do divórcio. Porque o casamento antes era entendido ainda muito confundido com a instituição religiosa, né, da igreja, de ser para sempre. E o que eu quero dizer aqui, não estou pregando que as pessoas se separem, tá? Que eu sou católica, praticante, acredito que casamento tem que ser para sempre mesmo, mas o que eu quero dizer é que essas instâncias têm que ser separadas. Religião direito e atos civis, né, de maneira geral, elas têm que se separar. Então, assim, o marco também da evolução foi a criação das delegacias da defesa da mulher, né, que foi só em 86, e 86, da Lei 5.467. A Constituição Federal também foi um grande marco, porque prevê a igualdade de gênero, prevê direitos femininos, principalmente a questão familiar, ela muda, né? Antes a gente tinha um pater poder, e aí vira o poder familiar, que entende a mulher também como cabeça da família, não só o homem, os dois, cada um na sua função. E o outro marco, que é o que a gente vai falar bastante aqui, é a Lei Maria da Penha, em 2006, né, que trouxe a visibilidade do problema da violência doméstica. Atualmente está passando, acho que algum canal de TV, uma novela que fala que foi uma das emblemáticas, que tratava sobre o tema, e que deu direito também, que surgiu e que trouxe à tona essas problemáticas, não só da violência doméstica, mas trouxe diversas problemáticas que estavam para ser, leis que estavam para ser aprovadas, né? O Estatuto do Idoso, essa novela, acho que, eu não sei como chama. Isso, Mulheres Apaixonadas. Obrigada. Eu não sou muito de novela, mas é essa novela. Então, ela trouxe a questão daquele personagem que batia na mulher com a raquete, né? Então, trouxe esses diversos temas que surgiram, criaram-se as leis, né? E hoje a gente está num outro panorama, totalmente diferente.
o que é propriamente violência, né? A violência ela pode ser definida, do latim lá, vis, como qualquer tipo de comportamento ou conjunto de comportamentos que visem causar dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. Quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, a gente vai falar da violência exercida contra a mulher, né? Contra o gênero feminino. Então, é aquilo, é você negar a liberdade e, de certa forma, atingir a dignidade daquela pessoa, né? Com aquele ato ou atos. A Lei Maria da Penha, ela, no seu artigo 5º, ela prevê diversos tipos, né, de violência. Mas, antes, eu queria também fazer essas diferenciações. De violência contra a mulher é diferente de violência de gênero, como eu disse lá no início, né? A violência contra a mulher é qualquer conduta, ação ou omissão, então, necessariamente, tem que ser uma ação, pode ser uma omissão, uma negligência de uma pessoa, de discriminação, agressão ou coerção, né, ocasionado pelo simples fato da vítima ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou perda patrimonial. Então, é muito amplo. Qualquer tipo de violência, tem diversos tipos, pode ser considerado violência contra a mulher. Diferente da violência de gênero. A violência de gênero, a violência contra a mulher, o que eu quero que vocês entendam, ela abrange também a violência de gênero, ou seja, ela pode ser agredida pelo simples fato do gênero dela de ser mulher. Mas a violência contra a mulher, ela é mais do que a violência de gênero, ela é a violência também doméstica. Então, ela abrange tanto a violência pelo simples fato da pessoa ser mulher, quanto aquela violência exercida no âmbito doméstico. Então, por isso que muito se fala, né, como sinônimo violência contra a mulher, como violência de gênero e também violência doméstica. A maior parte dos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, acontecem no âmbito familiar. E por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque existem mitos sobre isso. É falta de vergonha na cara da mulher, que aceita um tipo de situação. E não é, gente. Quem é casado, eu sou casada, não há muito tempo, sou casada há 5 anos, mas eu sei o quanto é difícil a gente se relacionar, como a gente pode divergir, como a gente pode discordar e ultrapassar nossos limites mesmo da paciência, né? A gente, como qualquer ser humano, a gente pode brigar. E a questão não é não poder brigar, não poder discutir. A questão é como você não ultrapassar os limites do que pode ser feito com uma mulher, seja com um homem ou com uma mulher. A esse respeito, eu coloquei aqui o artigo 5º, a violência doméstica é propriamente aquela que ocorre em casa, mas também pode ter a violência familiar, que não está necessariamente dentro de casa, mas no âmbito familiar, no âmbito de convivência daquela mulher. Então, pode ser um tio que não more com ela, mas que tenha convivência. Então, tudo isso é abrangido por violência contra a mulher. Violência de gênero, violência doméstica, propriamente, da residência, e violência familiar. Eu coloquei um gráfico aqui para vocês entenderem que ele, o percentual de agressor dentro de casa, sendo marido, companheiro, namorado, é o grande percentual. Apesar de, nos últimos anos, ter caído o percentual de marido, companheiro, sempre é alguém que provavelmente está no âmbito doméstico. Filho, mais ou menos, permanece o mesmo percentual, né? E, como você pode ver, os outros ali, até caiu a taxa. Então, a grande maioria, como eu disse, a grande maioria dos casos é no ambiente de casa, no ambiente doméstico ou familiar. Bom, o que eu coloquei aqui de dados no Brasil é que a cada 1h30, uma mulher é vítima de feminicídio, não é violência, propriamente, qualquer violência, né? De feminicídio, ou seja, uma mulher é assassinada no Brasil. Isso de acordo com o Instituto, né, de Economia Aplicada, o IPEA. 54% da população conhece uma mulher que já foi agredida pelo parceiro.
Eu acredito que vocês já tenham conhecido. Não necessariamente uma violência física, pode ser uma violência moral, uma violência... isso que eu quero que vocês entendam. Não necessariamente a violência ela vai ser entendida como um ato de violência física, um tapa. Mas eu posso dizer que todas nós sofremos algum tipo de violência, inclusive a gente conhece alguém que tenha passado do limite da violência moral, da violência patrimonial, que tenha ido para a violência física. Em 68,8% dos atendimentos às mulheres vítimas de violência, a agressão aconteceu na residência da vítima. Então, existe aquela questão de que não existe testemunha. A vítima estava sozinha. É a palavra do agressor contra a palavra da vítima. E isso é muito complexo. Por quê? Vocês mesmos sabem, vocês da Câmara aqui que criam leis, que é muito complexo a gente criar uma regra. Para toda regra tem que ter uma exceção, né? E a gente sabe que isso pode gerar complicações, né? Do peso da palavra da mulher ter mais valor do que a palavra do homem, porque isso pode, sim, gerar situações de invenção. Sim, existem casos, né? Mas isso é minoria, diante da necessidade, que eu quero que vocês entendam, é que muita gente critica a Lei Maria da Penha, porque a mulher mente, a mulher... Isso pode existir, mas diante do grande número de ocorrências que de fato acontece, a regra ainda vale. A exceção, e esses casos de, como toda regra, como toda lei, existem, né, desvirtuamentos do objetivo principal, o que eu quero dizer é que a regra ainda vale a pena de existir. Então, diante dessa crítica, normalmente, que é feita, que a mulher pode fazer o que quiser, normalmente, ela só vai procurar a polícia, ela só vai procurar a situação no último caso, que a gente vê que já quando chega na última situação, na situação de violência física mesmo. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre o tema, porque a gente quer que que o ciclo seja rompido antes de chegar a um flagrante de violência física. Então, vou abordar os tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz, né? A primeira é a violência física, como eu estava falando anteriormente. Então, é aquela violência que, propriamente, é lesão corporal, né? Deixa hematoma, arranhão, mancha, qualquer tipo de lesão. Pode ser uma lesão leve, a lesão grave ou gravíssima, né? Violência psicológica, que é quando a vítima, quando o agressor, ele insinua... seja a existência de amantes, seja a parte de atribuição da mulher, de independência da mulher, de dignidade daquela mulher, ou seja, ele começa a ter ciúmes excessivos e gera uma violência psicológica, não pode deixar a mulher se maquiar, não quer deixar a mulher fazer atos de vaidade. Isso é muito comum. Infelizmente, isso ainda é muito comum. Tem homem que não deixa a mulher cortar cabelo. Isso é um tipo de violência, né? Você decidir sobre a aparência daquela pessoa. Enquanto que, eu acredito que se eu, por exemplo, ficar grávida um dia e engordar 20 quilos, meu esposo não me deixe por isso. Eu espero que ele esteja vendo isso. Mas, porque, assim, eu acredito que a união seja maior do que o atributo físico. Então, ele não pode simplesmente me determinar... emagrecer, ou cortar cabelo, ou deixar de cortar cabelo, ou mudar a cor de cabelo. Isso é realmente muito complicado, e isso é muito comum. O terceiro tipo de violência, a violência sexual. Praticar atos sexuais sem vontade, né? Por exemplo, usar anticoncepcional sem vontade, ou engravidar sem vontade, ou tirar uma gravidez indesejada, né? Abortar, isso é comum também. Homens que obrigam mulheres a realizarem aborto, homens que obrigam mulheres a praticar ato sexual, ou seja, ainda existe, e é muito comum, estupro dentro do casamento, ainda existe. E a gente tem que falar sobre isso, né? E é possível, não é porque a pessoa está casada que ela não pode ser vítima de um estupro. É possível. E é interessante que se faça, caso alguém esteja vivendo uma situação, compareça à delegacia, tome uma dose de coragem e vá falar sobre o seu problema, tentar procurar apoio sobre isso. A violência patrimonial é outro tipo de violência, quando a mulher ela não tem nenhum tipo de autonomia no seu dinheiro, fruto do seu próprio trabalho.
Então, o agressor ele esconde os documentos dela, ele esconde cartão, ele fica dominando todos os tipos de possibilidades de autonomia daquela mulher, mesmo que ela trabalhe, né? Porque, em muitos casos, o agressor não deixa sequer aquela mulher trabalhar. E, por último, a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, injúria ou difamação. Isso é muito comum também. E a gente vê isso também muitos a gente não sei se vocês percebem, mas no meio político é muito comum. Quando um homem no meio político ele faz algum tipo de coisa errada, ele é criticado de uma maneira não tão misógina como a mulher. Eu vou dar um exemplo sem querer tomar partido de Lula, Bolsonaro, não quero falar sobre isso aqui. Acho que também não é o caso. Mas o Lula e o Bolsonaro são xingados de diversas formas. Mas, por exemplo, a Dilma era xingada de vaca. E eu nunca vi nenhum homem ser xingado de boi. Não sei se vocês já viram isso, eu nunca vi. Mas é um tipo de xingamento que é muito misógino, né? Hã? Pois é, exatamente, né? Mas, assim, só relacionado ao chifre, né? Mas não como um xingamento de desqualificação, né? E isso a gente tem que fazer esses exercícios para perceber que até no meio político isso é muito comum. A gente pode criticar uma mulher em qualquer tipo de situação, mas criticar da mesma maneira que você criticaria um homem. Ela é péssima, ela é incompetente. Ok. Agora é uma vaca, vagabunda. Está vendo como é muito diferente a abordagem e como isso não acontece com um homem? Ele é um boi vagabundo? Não vai falar isso, entendeu? Eu não sei se a senhora permite fazer uma parte na sua fala. Eu sou 20 anos vereador, tenho um pensamento político pela vivência da política. Se a Dilma fosse homem, na minha opinião, ela não seria cassada. Sim. Porque a pedalada fiscal, que foi o motivo da cassação, aconteceu já começa com vários outros, exato. Não, então, ela foi cassada por ser mulher. Eu não quero entrar nesse tema de política, porque eu acho que não é o caso. Aí a gente entra numa polêmica muito grande. E, assim, ela teve, sim, os erros dela, né? A gente sabe que ela cometeu erros. Como qualquer outro político, a gente está... Como qualquer pessoa numa função pública, a gente não acerta 100%. Mas o que eu quero dizer é que, em todos os meios... existe essa violência moral, ela está implícita, ela está disseminada na sociedade de uma maneira muito arraigada, de uma maneira muito, muito forte. E a gente vê isso muito, muito fortemente. Então, assim, quando a gente fala que a violência moral ela pode gerar calúnia, injúria e difamação, é porque a gente tenta enquadrar nessas situações. Mas, muitas vezes, se não for caso de crime, porque é crime, lógico que depende de representação criminal, mas é crime, também cabe um dano moral, dependendo da exposição pública, né? Então, tem que se ter cuidado até nisso, porque a gente acha que não dá nada, mas dá. E é o que eu falo, muitas vezes a gente ouve relatos de violência moral absurda, de uma pessoa que inventa coisas, que acaba com a reputação daquela mulher na comunidade. E, muitas vezes, aquela mulher não fez nada. É só porque aquele cara está com muita raiva. Só que é muito mais fácil você acabar com a reputação de uma mulher do que acabar com a reputação do homem nesse sentido. Porque o homem, se ele trai, ele é garanhão, né? E a mulher, se trai, ela é vagabunda. Então, a gente não faz esse exercício, essa diferenciação do que esse tipo de coisa traz de consequência na diferença de gênero, né? Bom, e aí queria entrar também numa coisa que é muito falada, mas que é preciso repetir, que são os ciclos de violência, né? Muita gente já sabe, mas eu acho que vem ao caso aqui de falar sobre as três fases do ciclo de violência. A primeira fase é a tensão, então existe normalmente uma tensão entre aquela relação e acaba gerando uma agressão verbal, uma ameaça, então ainda fica naquele âmbito da violência moral, violência psicológica. Aí vem o ciclo da explosão, né? A segunda fase do ciclo, que é a da explosão, ou seja, aquela violência moral, psicológica ou patrimonial, ela vira uma violência física, que é o que eu falei para vocês, que é o pior, que é o ápice da violência, né? E
por último, para fechar o ciclo, por isso que é um ciclo, é a lua de mel. Sempre depois de uma violência física, sempre depois de uma agressão, aquele agressor, ele se sente culpado porque ele sabe que fez errado e quer se reconciliar com aquela mulher. Então, ele trata bem, ele vai fazer tudo que aquela mulher quer, vai falar que vai mudar, vai falar que não vai fazer mais, que estava longe, estava fora de si. E isso é muito comum. E a gente critica muitas mulheres que não saem dessa situação, mas quem já passou por um ciclo de violência sabe que exatamente na fase de lua de mel, você se questiona, né? Você entende que você não consegue mais ver a realidade, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se aquilo é normal, e você não sabe se talvez vale a pena acreditar naquele homem que você ama. Por isso que é muito complexo criticar quem está passando por um ciclo de violência, porque envolve amor, envolve sentimento, né? Não é simplesmente uma pessoa que me agrediu na rua, eu não conheço. É uma pessoa que me agrediu eu estando casado, tendo filhos. Então, é muito complexo, né? Eu coloquei alguns mitos, né, sobre a violência doméstica. Muitas pessoas falam que as mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Isso é um dos mitos assim, que não tem nem como a gente justificar uma fala dessa, né? Ninguém apanha porque quer. Como eu disse, né, as pessoas se colocam nesses ciclos, e são ciclos, a pessoa não é sempre um monstro, a pessoa é um monstro naquele momento. E muita gente, eu escuto isso, muitas mulheres que falam, ele me bate, mas ele me bate só quando bebe. Ele me bate, mas ele me bate porque eu fiz isso. Mas ela não entende que ela pode fazer o que ela quiser, mesmo que ela esteja errado, ele não poderia passar dessa barreira, desse limite. Então, não é fácil a gente falar que a pessoa apanha porque quer. Não, ela apanha porque ela não tem consciência sobre a própria autonomia, sobre a própria dignidade. A violência, o segundo mito, a violência só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Isso é um absurdo, a gente tem visto cada vez mais que pessoas públicas têm exposto isso. Agora, recentemente, teve o caso da Ana Hickman, que é bilionária, sei lá, milionária, e expôs a situação que ela vivia um ciclo de violência há anos, casada há anos com esse homem, e estava vivendo um relacionamento abusivo, nitidamente abusivo. Todo mundo via, isso era claro. Ela trabalhava, ela ganhava bem, ele geria simplesmente todo o dinheiro dela, a fortuna dela. Estava no ciclo de violência. A Ana Hickman. E outras também, né? Aquela Brunet também, a Luísa Brunet, já teve um caso de violência doméstica, e outras diversas mulheres públicas e ricas que passaram por violência doméstica. O terceiro mito, é fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Não é fácil de identificar, porque isso pode acontecer com qualquer mulher, em qualquer relacionamento. É uma questão estrutural. A gente trabalha a violência contra a mulher de forma estrutural, no sentido de que a sociedade está sujeita a isso. A gente não sabe os gatilhos que geram isso. Então, a gente não pode definir um tipo de perfil de mulher que é vítima de violência. Outro mito, a violência doméstica não ocorre com frequência, de vez em quando. Não, ocorre sim, porque, como eu expliquei, o ápice da violência é a violência física. Mas, de modo geral, no dia a dia, aquela mulher é exposta à violência moral, à violência psicológica e à violência patrimonial. Então, ocorre diariamente. A gente só vê a violência física. É isso que eu quero que vocês entendam. Os ciclos, ele existe todo dia. Ele está ali. Mas o que a gente só vê, a ponta do iceberg, é a violência física, que é quando aquilo virou uma explosão, né? Quando aquilo se materializou no hematoma, num gesto de violência. Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Como eu disse no início da palestra, não. Porque não basta a gente punir mais o agressor se a gente não mudar a sociedade como um todo. Senão a gente só vai ter mais gente na cadeia, né? E a gente não vai prender, a gente pode até tentar construir mais cadeias, mas o que adianta a gente prender mais gente se a gente não está falando sobre isso e tentando evitar que isso aconteça na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que falar, sim, sobre isso. Os agressores não sabem controlar suas emoções. Isso também é um mito que é muito falado. Porque ele não tem controle, porque ele é um ignorante. Gente, ele sabe controlar suas emoções e isso é facilmente refutado porque se ele tivesse um tipo de discussão com um homem, com o chefe, por exemplo, ele não iria bater no chefe. E é isso que eu quero que vocês entendam. Essas nuances, esses exercícios que a gente faz, a gente consegue entender
que realmente aquele homem ele não iria bater no chefe. Se ele batesse no chefe, aí realmente é um cara que ele está fora do controle, que ele tem que fazer um tratamento psiquiátrico. Mas, em geral, não. São pessoas comuns que têm gatilhos e compõem uma estrutura, está introjetada na mente dele uma estrutura social de diferença e que, com esses gatilhos, eles têm os rompantes, mas com uma mulher, ou seja, violência doméstica. E aí, outro mito também é que a violência doméstica sempre está associada a álcool, drogas ou doenças mentais. Sim, é um fator que potencializa? Sim, é um fator que potencializa, mas não necessariamente. A violência doméstica ela pode acontecer independente disso, independente da pessoa usar drogas ou estar sob efeito de álcool. Mas acontece, sim, de potencializar essa situação violenta. O que eu posso dizer é que muitas pessoas com problema de álcool também não batem na mulher. Eu tenho um caso na minha família de um tio já falecido, que Deus o tenha, que era alcoólatra, fez tratamento, tentou sair do alcoolismo, não conseguiu, faleceu disso, e ele bebia e ele nunca encostou um dedo na minha tia. Ele ficava na sarjeta e pronto. Então, assim, a gente não pode associar necessariamente o alcoolismo ou o uso de drogas à violência doméstica. São fatores que potencializam? São fatores que potencializam, mas não necessariamente isso é ligado. Isso necessariamente acontece por causa disso, né? Bom, eu coloquei agora os mais recorrentes crimes que a gente vê. Eu estou aqui em São Mateus do Sul há 1 ano e atuo na Central de Flagrantes, né? Aqui em São Mateus do Sul. E o que a gente mais vê, além de muito comum, ameaça também, ameaça com lesão corporal. E a partir da lei de 2021, né, houve uma alteração legal no artigo 129. O artigo 129 é aquele que prevê a lesão corporal. Inicialmente, é um artigo que, como vocês veem, se você vê a redação original do artigo 129, é uma pena baixa e um crime que depende de representação criminal. Então, se homens se lesionarem, isso vai depender de representação criminal, ou seja, daquela pessoa manifestar a vontade daquilo virar um processo criminal para que aquilo vire um processo criminal. E assim era até a Lei Maria da Penha, né? Dependia de representação da mulher. Então, muitas vezes, aquilo não era aplicado. Então, não virava em nada. A partir da Lei Maria da Penha, um dos dispositivos previu que a lesão corporal dependia da representação da mulher. Então, uma ação pública incondicionada, independente da pessoa. Eu já testemunhei mulheres falando, não, ele me deu um soco no rosto, ela estava toda lesionada, cheia de hematomas, com o rosto sangrando, e falando, eu não quero representar contra ele, eu não quero medida protetiva, eu quero ficar com ele, eu amo ele. E eu falo aí para ela, não, simplesmente... Sinto muito, mas ele vai ser processado, não tem o que fazer, né? Está na lei. E é exatamente por isso, para romper para gerar esse rompimento do ciclo, a força, né? Que a lei previu esse dispositivo. Mas a pessoa está tão introjetada naquela relação que ela não consegue, naquele momento, sair. E já está tão acostumada a apanhar que muitas vezes ela não enxerga que aquilo está errado, né? E aí primeiro tem o parágrafo 9º, né, que foi o primeiro dispositivo que previu a situação de lesão corporal no ambiente de violência doméstica, que hoje é aplicado só para situações contra homens, ou contra filhos, no ambiente doméstico, ou tio, enfim. E aí está com pena de 3 meses a 3 anos. É o parágrafo 9º, que prevê que se a violência for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro. Então, o parágrafo 9º, ele prevê a lesão corporal nesse contexto doméstico, quando já é uma figura qualificada, quando não é praticado contra a mulher. Quando ele é praticado contra a mulher, a gente enquadra no parágrafo 13º, que tem a pena bem maior, que é a reclusão de 1 a 4 anos. Essa pena maior já foi pensada exatamente nesse sentido de contra influenciar e tentar mudar a sociedade, né? Tentar modelar o nosso panorama de violência. E é uma alteração recentíssima, de 2021. Então, hoje, a pena de violência doméstica, ela antes já não tinha fazer um procedimento simplificado. Hoje já era inquérito policial, processo comum. E aquele homem vai ter que ficar preso muitas vezes se ele não pagar fiança, né? E é o crime que a gente mais vê, lesão corporal.
E também ameaça. Eu não coloquei ameaça porque a ameaça é um crime que ainda depende de representação. Então, muitas vezes as mulheres não querem representar, que está previsto no 147 do Código Penal e tem uma pena muito baixa. Eu coloquei a lesão porque é o mais relevante e é exatamente o estopim do ciclo de violência. O outro estopim é o feminicídio, né, que é o homicídio contra a mulher, ou seja, o homicídio qualificado. Pelo fato do gênero, ou seja, a pessoa simplesmente tem raiva de uma mulher estar em uma posição e comete um assassinato, ou pelo fato de estar numa relação doméstica, estar numa relação íntima de afeto ou familiar e cometer aquele feminicídio, cometer aquele homicídio contra aquela pessoa que ele tem convivência. E a gente vê assim, não é raro, como eu disse, a cada 1h30 uma mulher é morta, né, numa relação íntima de afeto, em virtude dessa relação. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ tem um formulário, né, nacional de risco à mulher, então a gente tem dados. O Paraná figurou acima da média nacional, de 1,8 por habitante. A média do estado foi de 3,2. Então, era possível afirmar que o Paraná, em 2021, o 6º maior estado com mais feminicídios por habitantes. A gente está falando de novembro, dos 16 dias de combate contra a violência doméstica, mas no Paraná, em virtude de um caso emblemático, né, foi também editada o Dia Estadual, foi editada uma lei que previu o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que é o dia 22 de julho. E esse dia é por causa do caso emblemático que foi da Tatiane, né, que foi jogada, foi arremessada da janela. Não sei se vocês lembram desse caso. Eu coloquei aqui a figura do homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos, e o feminicídio, hoje, como está na redação de 2023, reclusão de 12 a 30, uma pena qualificada para o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E ele prevê, já no artigo do homicídio, a mesma regra que está na violência doméstica, na lei Maria da Penha, que o que é considerado razões de condição do sexo feminino, que é sempre quando envolve violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, não necessariamente o feminicídio ele vai ser somente quando tem relação íntima de afeto. Pode ser por uma violência de gênero, pura e simplesmente, né? Porque aquela pessoa queria matar uma mulher porque não queria aquela mulher naquela posição, sem ter nenhum tipo de relação. Eu coloquei esse vídeo para vocês, para ilustrar, né, o caso que foi emblemático aqui no Paraná. Eu vou de Binópolis aí em Minas Gerais, onde você tá, viu, seu maldito? Vou buscar você aí, eu sou desgraçada. Você vai ver se eu não vou arrancar sua cabeça. Falou? A sua de quem estiver com você, eu sou vadia. Já me deu um soco na boca, já tentou me cortar com a faca. Você vai morrer. Você vai morrer, sua vadia. Eu que vivo presa, né? Não tem um lugar certo para ficar. Ficar trancada, sem muito contato com as pessoas. E isso. Presas, reféns, apavoradas. Vivem sob ameaça constante dos homens que escolheram para compartilhar a vida. Muitos desses casos nem são noticiados. Outros se tornam famosos, como o da advogada Tatiane Spitzer, de Guarapuava, no Paraná. O laudo da perícia divulgado esta semana aponta que ela foi morta por asfixia mecânica, esganadura, antes de ser jogada pela sacada do apartamento onde morava com o marido. Luiz Felipe Menvalier está preso, acusado pelo assassinato de Tatiane. O crime aconteceu em julho. Nas imagens das câmeras de segurança, o momento em que Luiz Felipe entra no elevador, agredindo a esposa. Minutos depois, o corpo da advogada foi encontrado na entrada do edifício. O marido fugiu do local e foi preso após sofrer um acidente de carro a 340 quilômetros de Guarapuava, próximo à fronteira do Paraguai. O Ministério Público do Paraná afirma que Tatiane era vítima de um relacionamento abusivo. A tese de que a advogada teria se atirado do apartamento foi definitivamente descartada. Outro caso que ganhou as manchetes dessa semana
foi a do diplomata Renato de Ávila Viana. Na última quarta-feira, ele foi preso após denúncia de agressão à mulher. Levado para a delegacia, pagou fiança de R$1.000 e foi liberado. Mas as punições a Renato não terminaram aí. O primeiro secretário no Itamaraty foi demitido no dia seguinte. No final de 2017, em Brasília, ele marcou encontro com a ex-namorada num hotel para tentar reatar o relacionamento. Com as negativas, começaram as agressões. Começou a me estapear, a puxar no cabelo, a me tacar no chão. Ela conseguiu escapar e pediu socorro. E ele ainda estava muito perto de mim e me deu uma cabeçada na boca. Aí foi assim que eu perdi o bem. Renato já havia sido acusado de outras agressões. Em uma delas, chegou a ser condenado a 3 meses de prisão. Mas o juiz suspendeu a pena, alegando que ele era réu primário. Outro caso aconteceu quando servia no Paraguai. O Ministério das Relações Exteriores puniu Renato, apenas com uma advertência. Após a prisão em flagrante na quarta-feira, o Itamaraty decidiu excluir o diplomata do quadro de funcionários. Esses casos de agressão são tragédias anunciadas. As mulheres vivem fugindo da morte, que pode inclusive estar escondida, disfarçada na própria esquina. Se disfarçou de morador de rua. Ficou um dia inteiro na frente de onde eu morava, da minha casa, para ver se me pegava. E aí depois ele foi embora. Depois ele voltou. Uma vez ele pegou meu filho na escola sem autorização, sumiu com ele. Depois deixou o moleque bem no meio da avenida e fugiu porque a polícia estava chegando. Minha filha se escondeu na escola porque não queria que ele pegasse ela. Ele é Gilberto Manuel Pires. Foi quem fez as ameaças que mostramos no começo da reportagem. Ex-marido da nossa entrevistada. Os dois viveram juntos por 10 anos. Separaram-se há 5 e os ataques começaram quando descobriu que ela estava em um novo relacionamento. Há 1 ano, desde que as ameaças começaram, a vida da nossa entrevistada virou um pesadelo. Ela já perdeu as contas de quantas noites teve que passar escondida. E isso inclui também mudar de uma cidade para outra. O tempo que ela considera seguro em cada local, por exemplo, nesta casa, já está se esgotando. Ela não tem ainda para onde ir, mas já sente que precisa rapidamente mudar de endereço. O drama de não ter um porto seguro se agrava a cada ano pelo Brasil. As verbas destinadas a programas de proteção à mulher vítima de violência foram reduzidas a praticamente 1/3. O programa Casa da Mulher Brasileira, que deveria dar proteção às vítimas da violência, previa a construção de abrigos nas 26 capitais e no Distrito Federal. Hoje, apenas 5 estão em funcionamento. Por isso, essas mulheres seguem vulneráveis. Nem mesmo as medidas judiciais parecem garantir a segurança dessas vítimas da violência. E ele está com mandado de prisão? Está com mandado de prisão desde o dia 7 de setembro. Ele está foragido? Sim, já foram no serviço, já foram na casa, em todos os endereços que eles tinham dele e não encontravam. Tanto que falaram que ele estava com a tornozeleira, não sei por que não acham ele pela tornozeleira, né? Porque lá mostra todos os passos dele. Então é isso, assim, o vídeo ilustra bem os tipos de violência, né? O primeiro caso da mulher, assim, ela, óbvio, sofreu lesão, mas ela sofre muitas ameaças e a pessoa persegue, stalking. O caso do Paraná, um feminicídio, né, absurdo, que a gente acompanhou, uma violência, uma brutalidade imensa, e pessoas que de condição financeira, né, de classe média, e que as pessoas normalmente julgam como um problema de classe social baixa, não é. Tanto que o outro caso do Itamaraty, também para fechar, é que esse estigma não corresponde à realidade, né?
as críticas, né, do vídeo também são pertinentes, porque a gente está caminhando, são, como eu citei no início da apresentação, em 1964 a gente começou a votar, então a gente também não pode querer passar a carroça nas frentes dos bois, né? O processo é lento, a gente tem que falar sobre isso aqui, falar sempre sobre o tema, e tentar melhorar. Uma das coisas que eu acho que tem que melhorar, sim, é essa questão da infraestrutura e da possibilidade daquela mulher sair do ciclo de violência patrimonial. Isso é um desafio, porque quando a mulher tenta romper o ciclo de violência, e ela vai fazer o quê? Se ela é dependente emocional, financeira do marido, se ela vive às custas daquele esposo, se ela precisa criar uma família, se ela tem filhos, como que ela vai sustentar aqueles filhos se ela não tem qualificação, porque aquele marido muitas vezes não deixa ela estudar, ou não deixou. Então, assim, é difícil reinserir aquela pessoa no mercado e trazer independência para aquela mulher, né? Então, assim, não é só uma mudança psicológica, é uma mudança total na vida da pessoa, uma mudança psicológica, uma mudança financeira, de autonomia, e isso que é o mais difícil, né? Eu trouxe aqui alguns canais disponíveis, que é sempre bom a gente espalhar, né? O 180, que é o canal de atendimento à mulher, Disque Denúncia 181, Disque Direitos Humanos 100, 190, né? PM, e Polícia Civil 197. Além disso, existe um procedimento padrão para caso haja violência doméstica. Então, para registrar o boletim de ocorrência, é possível registrar o boletim também pela internet ou na própria delegacia. Mas se a pessoa não estiver bem ou se não estiver confortável dentro da resistência, muitas delas vivem em cárcere privado, elas não podem nem sair de casa, né? Então, é possível fazer pela delegacia, pela internet. Com a especificidade, em caso de estupro, né, é importante que haja o laudo nas primeiras 72 horas para a gente conseguir prova, né, para embasar aquela denúncia. E, em caso de estupro, não jogar a orientação, como qualquer tipo de... Pode ser violência também sexual contra qualquer pessoa, não jogar roupas fora, sempre tentar, nas 72 horas, fazer aquele laudo, ir fazer a guia, né, pegar a guia na delegacia para fazer o laudo. Sempre que a pessoa fizer o boletim de ocorrência, procurar identificar o agressor, traçar, se ela não conhecer, se for um vizinho que ela não conheça, traçar o perfil dele, tentar caracterizar da melhor maneira possível para a gente conseguir fechar a autoria, caso não seja, né, no ambiente doméstico. E a gente sempre orienta também a trazer os documentos pessoais. E, se o autor for conhecido, sempre os documentos e os dados daquele autor para qualificação. Tenho também um videozinho sobre isso, sobre o boletim. O Paraná no combate à violência contra a mulher. Diante de qualquer tipo de violência doméstica, o mais importante é fazer o boletim de ocorrência. Fazer BO online é rápido, discreto e seguro. Acesse o site policiacivil.pr.gov.br. Selecione a opção Serviços. Clique em Boletins de Ocorrência. Escolha a opção Registrar Boletim de Ocorrência. Clique no item Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Em seguida, clique em Registrar BO. Leia atentamente as informações e preencha os dados solicitados. Ao terminar o preenchimento, você receberá o número do boletim de ocorrência e um número de protocolo. Em breve, um policial ou servidor da Polícia Civil do Paraná entrará em contato para continuar o procedimento. Caso necessite de uma medida protetiva de afastamento do agressor ou se encontrar qualquer dificuldade, vá até a delegacia da Polícia Civil mais próxima. Mulheres, vocês não estão sozinhas. Enfrentar a violência é uma tarefa de todos. Paraná, o estado que trabalha e cuida. O que eu queria também pontuar, para a gente terminar, é que uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, as mulheres em situação de violência não entendem, é que muitas vezes ela não precisa de um crime necessariamente, ainda mais agora com a alteração legislativa que teve da Lei Maria da Penha, para que ela peça a medida protetiva de urgência, de afastamento. Então, hoje, a mulher pode pedir o afastamento do agressor, independente de ter um flagrante, independente de ter uma violência física. Ela pode estar sofrendo uma violência patrimonial, uma violência moral, e ir lá e pedir a medida de afastamento.
A medida de afastamento independe e é um recurso muito interessante e muito útil para que ela rompa esse ciclo de violência. E gostaria de agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema nesses 16 dias de combate. Agradecer o convite da Paula, né? E agradecer a atenção de vocês. Espero ter colaborado, espero ter trazido o tema para que vocês reflitam mesmo. Eu trouxe esses pensamentos de trocar, né, o gênero por outro, para vocês entenderem que realmente é uma questão estrutural, é uma questão que a gente não consegue tratar só com direito, a gente tem que tratar nesse âmbito preventivo, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e boa noite a todos.